Existe um paradoxo brutal na busca por força. O que mais desejamos, vencer, amar, acumular, é, na verdade, a fonte da nossa maior fraqueza e da nossa ansiedade mais profunda. Vivemos em uma cultura que nos incita a desejar tudo de forma incessante, transformando o desejo não em um motor, mas em um mestre. E a ironia da vida é que, quanto mais nos agarramos a algo, mais perdemos o controle sobre aquilo. Miyamoto Musashi, no final de sua jornada de maestria, codificou esse paradoxo no Dokodo, seu código de vida, deixando a regra mais desafiadora para o espírito moderno. Seja desapegado de desejos ao longo da vida. À primeira vista, isso soa como niilismo ou resignação. Mas Musashi não estava pregando a ausência de desejo ou de paixão. Ele estava ensinando a estratégia final para a liberdade. O desapego é o oposto da fraqueza. Ele é o único caminho para usar toda a sua força sem o peso do medo. Musashi não dizia para você não desejar. Ele dizia para você não ser comandado pelo desejo. A chave é o desapego e não a ausência de intenção. Pense no desejo como o vento. Se você se apega a ele, ele o arrasta para onde ele quiser, causando turbulência, pânico e, invariavelmente, sofrimento. Se você, no entanto, apenas o observa, ele passa e você permanece firme. É a diferença entre ser um barco à deriva e ser um farol. O desejo desenfreado, seja ele por aprovação, por sucesso rápido, por segurança absoluta ou por prazer constante, não nos leva à felicidade. Ele nos leva à ansiedade. Por quê? Porque ele nos coloca em um estado de eterna dependência. Você coloca sua paz e sua estabilidade na mão de algo externo. O mercado, o humor de outra pessoa, o resultado de uma batalha, algo que, por definição, você não pode controlar. E esse estado de dependência é a raiz de todo o nosso sofrimento e de toda a nossa cegueira estratégica. O desapego, portanto, não é um abandono da ambição, é uma retomada de controle sobre a própria mente. Se este ensaio já instigou o seu desejo por liberdade, por favor, deixe o seu like para que esta sabedoria chegue a mais pessoas. Aproveite também para se inscrever no canal, garantindo que você não perca os próximos princípios estratégicos. Musashi era um homem de ação e de propósito. Se o desejo descontrolado cria ansiedade, como essa busca incessante pelo futuro nos rouba o recurso mais vital para a excelência, a capacidade de viver e agir plenamente no presente. Se o desejo descontrolado cria ansiedade, como essa busca incessante pelo futuro nos rouba o recurso mais vital para a excelência, a capacidade de viver e agir plenamente no presente. A resposta está na metáfora central do princípio de Musashi, o vento e a âncora. O desejo, quando não é observado, transforma-se em expectativa, e a expectativa tira você do presente, colocando sua mente em uma ilusão do futuro. Sua mente não está no treino, mas na medalha. Não está no processo, mas no resultado. Não está na conversa, mas na validação que espera receber. Essa alucinação do futuro é a própria definição de ansiedade. É o sofrimento gerado por um evento que ainda não aconteceu, ou que talvez nunca aconteça. Musashi não tolerava essa distração, pois ela resultava em cegueira estratégica. Um guerreiro que está mentalmente no futuro, sonhando com a glória ou temendo a derrota, não consegue ver o golpe que está vindo no agora. Ele perde a sincronia com a realidade. O apego à expectativa impede a flexibilidade, e a flexibilidade é a primeira lei da sobrevivência. A grande dor do ser humano não é a realidade em si, mas a diferença entre a realidade e a expectativa que criamos em nossa mente. O desejo, ao inflar a expectativa, cria o sofrimento. O filósofo estoico Epicteto tinha uma regra semelhante, afirmando que o sofrimento advém do desejo de que as coisas sejam diferentes do que são. Musashi traduz isso para a estratégia. Se você deseja que a luta seja fácil, você sofrerá quando ela se tornar difícil. Se você deseja que a pessoa seja perfeita, você sofrerá com suas imperfeições. O apego é o que nos torna frágeis.
O guerreiro que não consegue tolerar o desconforto de um dia ruim de treino ou a incerteza de um investimento está sendo arrastado pelo vento do desejo por conforto imediato ou por segurança absoluta. Ele não tem uma âncora. A âncora, no contexto de Musashi, é o propósito e a ação no presente. A força não reside em controlar o vento, o resultado, mas em ancorar-se no que está sob o seu controle, a ação, a disciplina, a intenção. Se a ansiedade é o preço que pagamos por projetar nossos desejos no futuro, como essa fraqueza se manifestava no campo de batalha de Musashi, e por que o desejo de vencer era, na verdade, uma fraqueza fatal? Se a ansiedade é o preço que pagamos por projetar nossos desejos no futuro, como essa fraqueza se manifestava no campo de batalha de Musashi, e por que o desejo de vencer era, na verdade, uma fraqueza fatal? O desejo, quando elevado ao status de dependência, cria uma série de vulnerabilidades que o inimigo pode explorar. Musashi observou que o guerreiro apegado não estava lutando pelo domínio da técnica, mas sim pela satisfação de seu desejo, e isso o tornava previsível. O desejo de vencer, por exemplo, é a raiz direta do medo da derrota. Um guerreiro que entra no duelo desesperado por vitória não está focado na luta, está focado na imagem de si mesmo perdendo. Esse medo contrai o corpo, paralisa a fluidez do movimento e rouba a iniciativa. O foco no resultado tira a atenção do processo. Em contraste, o guerreiro desapegado entra na luta com a intenção de executar a técnica perfeita. A vitória é apenas a consequência natural dessa execução e não o objetivo primário. Ainda mais fundamental é o desejo de viver, que se transforma no pânico da morte. Musashi era famoso por sua calma inabalável em duelos, onde a morte era a única certeza para um dos lados. O pânico da morte faz o guerreiro hesitar, recuar demais e, ironicamente, se expor a um golpe fatal. O guerreiro que já aceitou a possibilidade da morte é aquele que está mais livre para lutar com toda a sua força, porque não está preso à sobrevivência como uma obrigação. Outras formas de desejo criam fraquezas secundárias. O desejo de reconhecimento gera vaidade, levando o guerreiro a lutar de forma exibicionista e desnecessariamente arriscada. O desejo de recompensa gera hesitação, pois ele hesita em fazer um movimento custoso, mas estratégico, se o benefício não for garantido. Musashi não precisava de sorte para sair invicto de mais de 60 duelos. Ele precisava de liberdade interna. Ele não desejava vencer. Ele apenas fazia o que precisava ser feito. Ele não estava agarrado ao resultado, mas sim ao momento presente da luta. Seu foco era o processo e o dever, libertando-o do peso das expectativas e do medo. O guerreiro que deseja demais não vê a luta como ela é, e sim como gostaria que fosse. E no final, a realidade sempre pune a ilusão. Se a ilusão da expectativa é tão destrutiva para o guerreiro, como o nosso próprio cérebro nos trai, criando um sistema de recompensa que nos coloca em um ciclo vicioso de sofrimento e ansiedade. Se a ilusão da expectativa é tão destrutiva para o guerreiro, como o nosso próprio cérebro nos trai, criando um sistema de recompensa que nos coloca em um ciclo vicioso de sofrimento e ansiedade, a chave está na dopamina, o neurotransmissor, que, como vimos, rege a motivação. A dopamina não é apenas o químico do prazer, é o químico da antecipação e da busca. O desejo nos tira do presente porque a dopamina é liberada antes de obtermos a recompensa, quando estamos apenas buscando ou esperando por ela. A ansiedade, sob essa luz, é uma disfunção da dopamina na expectativa. Quando você se apega intensamente ao desejo de que algo aconteça, por exemplo, que seu investimento dobre ou que a pessoa amada retorne, seu cérebro já está liberando dopamina como se o evento tivesse ocorrido. Você está vivendo uma recompensa ilusória no futuro. O sofrimento chega quando a realidade inevitavelmente quebra essa ilusão. O desejo cria expectativas rígidas. O mundo entrega fatos flexíveis. Essa diferença entre a alta recompensa química antecipada e a realidade fria e concreta do presente é o que experimentamos como sofrimento. A negação do princípio de Musashi, o apego ao desejo, nos força a operar em um ciclo destrutivo. O desejo
cria um futuro ilusório no qual investimos nossa paz. A frustração subsequente nos impulsiona a buscar o próximo desejo para escapar da dor da realidade. Isso gera cegueira estratégica, porque a mente está sempre fugindo do presente, buscando o próximo pico de dopamina na ilusão de um futuro que ainda não chegou. Pense no apego como uma dívida mental. Você está pagando juros altos de ansiedade e tempo no presente por uma recompensa que o universo não garante que entregará. Musashi, ao praticar o desapego, estava treinando o seu sistema de recompensa a valorizar a ação e o esforço no agora, e não a miragem do futuro. Ele estava calibrando sua dopamina para o processo, e não para o resultado. Se o apego nos aprisiona em um ciclo químico de ansiedade e sofrimento, como essa dependência de expectativas se manifesta hoje na nossa vida moderna, e qual é o custo real de colocar nossa paz nas mãos da validação externa? Se o apego nos aprisiona em um ciclo químico de ansiedade e sofrimento, essa dependência de expectativas se manifesta hoje, majoritariamente, na armadilha da validação externa. Qual é o custo real de colocar nossa paz nas mãos da aprovação alheia, do status ou da segurança absoluta? Musashi rejeitava o apego porque ele transformava o guerreiro em um dependente. No campo de batalha moderno, essa dependência se traduz em uma série de desejos não controláveis. Desejo de aprovação e status. Queremos ser vistos, queremos likes, queremos o reconhecimento instantâneo. Esse desejo é perigoso, porque ele coloca nosso valor intrínseco e nossa paz mental na mão de milhões de estranhos na internet ou no julgamento de colegas de trabalho. O desapego nos ensina que o valor de uma ação reside na sua execução e intenção, não no seu aplauso. Quem busca aplauso está sempre vulnerável à crítica. Desejo por segurança absoluta. O apego ao conforto e à segurança financeira inquebrável gera pânico diante da incerteza, que é a única certeza da vida. Musashi, vivendo como Ronin, sabia que a verdadeira segurança não está na quantidade de posses, mas na sua capacidade de adaptação e resiliência interna. O desejo por segurança nos paralisa. Desejo de consumo e posses. O apego material cria dependências emocionais. Quanto mais simples e funcional for a sua vida, o ideal Ronin, menos alvos você oferece ao destino e menos peso emocional você carrega. O desejo compulsivo por consumo é a busca incessante por felicidade em objetos externos. Uma busca que, por definição, é insustentável. Todos esses desejos geram sofrimento porque colocamos nossa paz em algo que está fundamentalmente fora do nosso controle. Você não controla a opinião alheia, não controla o mercado e não controla a durabilidade dos seus bens. O desapego é o antídoto estratégico. Ele devolve o controle à única esfera que você realmente pode dominar, a sua própria mente. Simplificar a vida não é um sacrifício, mas uma tática de guerra. Menos bens, menos dependências emocionais e materiais. Mais espaço mental para a estratégia. Se o desapego é o caminho para retomar o controle da própria mente, qual é o exercício prático que Musashi utilizava para observar o desejo sem ser arrastado por ele? Se o desapego é o caminho para retomar o controle da própria mente, qual é o exercício prático que Musashi utilizava para observar o desejo sem ser arrastado por ele? A chave de Musashi reside no exercício da autonomia, a criação de uma distância de observação entre você e o seu impulso. Ele ensinava a transformar a experiência do desejo de uma ordem para uma pergunta. Observar o desejo. Quando o desejo forte surge, seja a vontade de comprar por impulso, a necessidade de checar o celular para validação ou o ímpeto de reagir com raiva, o primeiro passo é a pausa. Você não reprime o desejo violentamente, mas o observa com curiosidade fria. Onde ele está localizado no seu corpo? Qual é a sua intensidade? Musashi transformava a emoção em um dado a ser analisado. A pergunta da autonomia. Em seguida você se questiona: é eu que escolho ou isso está me controlando? Essa pergunta é a linha de frente do seu livre-arbítrio. Se a resposta for isso está me controlando, o hábito, o vício, a expectativa,
Você se recusa a agir, provando à sua mente que a sua autonomia é maior que o seu impulso. Resistência. Treinada. O desapego é, em sua aplicação prática, o treinamento da mente para resistir ao impulso. Musashi dizia que o autocontrole é mais forte que a força física. Cada pequena resistência, não verificar a notificação imediatamente, não comer o excesso, não entrar na discussão, é uma repetição na academia da mente. Você está fortalecendo o músculo da vontade e enfraquecendo o músculo da dependência. O desejo é uma força natural, mas quando você se torna desapegado dele, você o retira da posição de mestre e o coloca na posição de mensageiro. Ele informa você sobre o que está acontecendo internamente, mas não dita suas ações. O samurai desapegado pode desejar o conforto de uma pousada, mas escolhe dormir ao relento se isso for estrategicamente necessário para sua missão. Desapegar não é ficar frio, é recuperar a autonomia. É agir a partir da sua intenção mais profunda, e não a partir do seu impulso mais superficial. Se o desapego é o que nos dá o controle para resistir ao impulso, o que é que nos guia quando os desejos são silenciados? O que Musashi colocava no lugar da obsessão? Se o desapego é o que nos dá o controle para resistir ao impulso, o que é que nos guia quando os desejos são silenciados? O que Musashi colocava no lugar da obsessão? Musashi substituía o desejo volátil pelo propósito inabalável. Esta é a solução final do Dokodo. O desejo é inerentemente instável, mudando com o humor, a propaganda ou a frustração. O propósito, no entanto, é a âncora que permanece. O propósito não é um destino, mas um compromisso com o seu próprio caminho de excelência, seja ele a maestria em uma arte, o serviço à família ou o desenvolvimento de uma habilidade. A diferença é tática. Desejo é ego. O desejo é sempre sobre a recompensa externa. Reconhecimento, dinheiro, prazer. Ele nos move para a dependência. Propósito é ação. O propósito é sempre sobre o processo e o dever. Ele nos move para a autonomia. Musashi não desejava ser um mestre espadachim. Ele vivia como um mestre espadachim, treinando implacavelmente, independentemente de haver público ou recompensa. Ele estava focado no ato de fazer o que precisa ser feito, e não no que dá prazer ou validação imediata. Este ato de escolher o dever acima do prazer é o ato supremo de liberdade. Ao focar no propósito, o desejo se torna um mero subproduto ou temperatura de superfície, mas nunca o motor. Você continua a perseguir seus objetivos, mas sem a angústia de se agarrar ao resultado. Se o resultado falhar, você sofre uma perda, fato, mas não uma crise de identidade, desapego. A sua energia antes gasta em ansiedade sobre o futuro e em lamentações sobre o passado é totalmente direcionada para a ação presente. O guerreiro focado no propósito é o guerreiro mais perigoso, porque ele não pode ser chantageado por recompensas nem paralisado por ameaças. Musashi não precisava de motivação externa, pois seu propósito residia na qualidade do seu próprio esforço. O desapego, ironicamente, não tira sua força. Ele remove o peso emocional e mental que impede você de usar toda ela. Se o propósito é a chave para uma vida inabalável, como podemos resumir o mapa da liberdade para que ele seja aplicado imediatamente em nossas vidas, garantindo que o desapego se torne nosso padrão e não nossa exceção? Se o propósito é a chave para uma vida inabalável, podemos resumir o mapa da liberdade interna de Musashi, garantindo que o desapego se torne nosso padrão e não nossa exceção. O desapego, no fim das contas, não é uma renúncia, mas uma troca estratégica. Trocamos a ilusão de controle pelo poder real sobre nós mesmos. O mapa da liberdade se baseia em 4 pilares para silenciar o sofrimento gerado pelo apego. Reconhecimento da tirania. Você deve aceitar que o desejo, quando não observado, é um ditador que o arrasta para a ansiedade e a vulnerabilidade. Parte 1. O foco na ação, o Ronin. Sua energia deve ser direcionada para o processo e o dever, fazer o que precisa ser feito, e não para o resultado final ou a recompensa externa. Isso protege você
do medo da derrota. Parte 7. A autonomia da pergunta. Sempre que o impulso surgir, consumo, raiva, validação, utilize o exercício da autonomia. Pergunte: é eu que escolho ou isso está me controlando? Essa pausa é a sua declaração de independência mental. Parte 6. A simplificação estratégica. Reduza suas dependências emocionais e materiais, status, posses, aprovação. A vida simples é a vida mais difícil de ser chantageada pelo destino. Parte 5. Musashi nos ensina que o desapego não tira sua força. Ele remove o peso que impede você de usar toda ela. O guerreiro desapegado é o único que pode agir com 100% de sua capacidade, pois ele não está paralisado pelo medo de perder aquilo a que está agarrado. Ele não está lutando para sobreviver ao duelo. Ele está lutando para executar o movimento perfeito. A sua liberdade reside na capacidade de agir sem se agarrar ao resultado. O verdadeiro guerreiro não é frio. Ele é livre. Se este ensaio foi a chave para você buscar a liberdade inabalável, aqui está o seu próximo passo para a mestria. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está preso no ciclo da ansiedade e do apego e deixe um comentário aqui dizendo: eu escolho a liberdade para selar seu compromisso com o desapego. Para continuar sua jornada de domínio mental, assista ao nosso próximo ensaio sobre a regra de Musashi, que vence a procrastinação crônica e liberta sua energia.